Boa noite, galera. Estamos aqui no mais um podcast do Pode Vir. Hoje com o quadro, né? Quinta-feira, quadro Sempre Fé Meninas. E eu trouxe uma convidada, uma amiga minha querida, a Eduarda. A Eduarda, gente, ela é lash design. Ela faz aquelas aplicações de cílios. Acho que tem foto dela aí. Vê se dá pra colocar alguma foto dela. E, gente, ela faz design de sobrancelha também. E ela é casada. O tema que nós vamos falar hoje cabe justamente a ela, pela história de vida que ela tem, pelo testemunho maravilhoso dela, voltado para esse tema. Ela tem 2 filhas também e ela casou recentemente. Bom, gente, o tema que a gente vai falar hoje é casei. E agora? Então eu já vou deixar uma enquete aqui para vocês. Após o seu casamento, você que é casada ou casado, após o seu casamento, a convivência foi como você esperava? Deixa aqui nos comentários que a gente vai debater em cima do seu posicionamento, da sua experiência. Bom, Eduarda, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado. Imagina, é um prazer. Boa noite, boa tarde ainda. Boa tarde, boa noite. Boa noite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Gente, como o tema é voltado para casamento, eu peguei um versículo lá em Eclesiastes 4:12. Deus fala que o cordão de 3 dobras, né, de 3 nós, ele não se rompe facilmente. E o casamento, a gente sabe que é um presente de Deus. Em 1 Coríntios, Deus diz, 1 Coríntios 13:8, Deus diz que o amor nunca acaba. Por que o amor nunca acaba? Lá na Bíblia tem tudo que a gente precisa para viver bem aqui nessa terra, né? Na Bíblia tem como, demonstra como você deve ter uma boa conduta como uma mulher cristã, cuidados com o lar, com a sua vida espiritual, com a sua casa. E lá também está pautado o casamento, porque o casamento, ele nasceu no coração de Deus. O casamento foi prioridade de Deus, né? Do Espírito Santo. E lá na Bíblia tem alguns itens que nos dão um norte de como a gente viver bem na nossa relação. Acho que tá pegando ali. Levanta um pouquinho só a câmera para pegar mais a imagem, que tá um pouquinho embaixo. Isso, melhorou. Então aqui é a Eduarda, no trabalho dela. Você tem muitos clientes, assim, como que é a sua rotina nessa área? A minha rotina, eu tenho 2 filhas, né? Então, uma tem 1 ano e meio e outra tem 6 anos. Então eu consigo atender quando ou ela está dormindo ou quando meu esposo está em casa para me auxiliar. Então ela, graças a Deus, dorme até meio-dia. Então o período da manhã todo eu trabalho. No período da tarde, se meu esposo estiver em casa, eu trabalho também. Então, como eu trabalho com agenda, é uma coisa que dá para mim conciliar. Eu agendo as minhas clientes conforme eu consigo atendê-las. E conta pra gente brevemente como era a Eduarda, voltada para essa questão de relacionamento. Como que você era antes, assim, nos seus relacionamentos e como você se encontra agora? Entendi. Então, a Eduarda antes, um histórico, assim, geral de relacionamento. Eu sempre busquei algo que eu não tive no decorrer da minha infância, né? E aí, em todos os meus relacionamentos, eu sempre fui muito carente, muito sentimental, muito dependente emocional da outra pessoa. E hoje, no meu atual relacionamento, que também tive esse momento, né? Num certo momento eu tive essa fase também, mas Deus hoje Ele é o meu único, então Ele me satisfaz em todas as questões. E essa dependência de um outro ser humano, graças a Deus, eu já não tenho mais, só dependo dele unicamente. E você tinha comentado comigo, não sei se me permite dizer, que você entrou nova num relacionamento porque você queria muito sair de casa, né? Sim. É bom deixar claro isso, porque tem muitas meninas novas que eu vejo que anseia entrar logo num namoro, casar rápido pra sair de casa. Sim. E não é bom, né? Não. Você colheu uns frutos. Eu tive esse pensamento desde muito nova e fiz isso já na intenção. Então, quando eu engravidei da Alice, eu tinha 16, 17 anos, olha pra ver. E eu já fui morar junto, então assim, nem conhecia a pessoa,
não sabia como eram os princípios. E tentei durante 4 anos, mas infelizmente como eu agi por uma, né, impulsão, por querer sair de casa, não deu certo. E a gente vê, né, tem muitas pessoas que questionam, será que ter problemas no casamento significa que eu casei errado? O que você acha sobre isso? Assim, depende, porque existem vários outros assuntos bem delicados, porque quando se trata, vamos supor, de um abuso ou de uma agressão, sim, você casou errado, né? Uma pessoa que te agride, isso é um problema muito, muito, muito grande. Então, ter problemas no relacionamento que sejam comuns, eu acredito, no meu ponto de vista, que é normal. São coisas solucionáveis, né? Que você vai conversando, você vai resolvendo. Sempre tem aquela parte de que um tem que ceder para o outro, mas não significa que você casou errado. Mas tem esse parênteses, né? De que quando você casa com uma pessoa que já não tem uma índole ali, né? Um caráter. E tem muitas mulheres que estão na presença de Deus, né? São, como você disse, são casos e casos. Que insistem num relacionamento, como você falou, que às vezes o cara é agressivo, né? Abusador. Então, nesses casos, ao nosso ponto de vista, que eu também me incluo nisso, eu acho que não é pautável, não é necessário você continuar nessa relação. Porque o amor não é isso, gente. Sim. Tá falando que o amor nunca acaba. Você tá casado com uma pessoa que só te maltrata fisicamente e psicologicamente, porque também tem, né, o abuso psicológico. E você vai viver nessa vida presa nisso até quando? Eu creio que Deus não quer isso pra minha vida, pra sua vida, pra vida de ninguém. Não. Então, uma dica de fortalecimento conjugal, pautado nesse questionamento que eu fiz para Eduardo, é você ficar mais perto de Deus e também um do outro. Você, quanto mais perto os dois, né? Os dois vão caminhando juntamente para perto de Deus, teoricamente eles vão como se fosse um triângulo, né? Eu e o Gustavo, a gente costuma falar que Deus é a nossa pedra angular. É um triângulo. Então, Deus tá aqui na ponta e os dois aqui. Quanto mais próxima a pessoa, ambos vão se aproximando de Deus, mais próximo elas estão ficam. Juntas. Sim. E você acha que a rotina individual, por exemplo, a sua e a do seu esposo, afeta no relacionamento? É uma pergunta muito boa. Porque também depende. Porque assim, ó, uma coisa é 2 pessoas terem uma individualidade comum, por exemplo. Que é necessário, né? Cada um tem o seu momento. Eu tenho a minha profissão. E o meu esposo, ele é militar. Então, assim, muitas das vezes ele tem que dormir fora, ele dorme no trabalho. Ele acorda cedo e volta só no final do dia e eu tô em casa. Então, são rotinas individuais, não por livre e espontânea escolha. Por exemplo, vamos supor que seja um final de semana e eu esteja em casa e ele também. E aí ele queira fazer algo sozinho. Lógico que tem os momentos, né? Estou falando no sentido assim, que a pessoa não quer estar junto, quer ter aquela individualidade. E aí sim, pode dar uma afetada, né? Porque daí isso eu acredito que dê um esfriamento, um afastamento. Quando desprioriza, né? O outro. Isso, quando não dá a devida prioridade. Mas na rotina, tem ali durante os nossos momentos, no horário de almoço, final da tarde, final do dia, a gente tá junto, então não afeta. Que é necessário, né? Sim. E ler a Bíblia juntos, mais uma dica, ler a Bíblia juntos e conversar com outros casais, eu acho que fortalece a relação. Por exemplo, um casal que você está na mesma fé que você, ou o pastor com a pastora, né? Você sentar, marcar um café, é necessário pro casal isso. Porque quando você é solteiro, você vive na bagunça. Então, só porque você casou, você não vai largar de curtir, de ir no restaurante, de tomar um café. E isso vai ajudar vocês com conselhos também, porque eu gosto muito de conversar com outras mulheres, né? Eu gosto muito de trocar experiências. Sim. E é bom você sempre estar com o seu marido, porque ele consegue fazer essa troca de experiências também com o esposo. Sim, né? nós temos bastante casais de amigo, né? E a gente adora. Nossa, eu adoro sair junto com eles, principalmente porque estão na mesma fé que a gente. E até os outros amigos que não estão na mesma fé, a gente também não se importa, porque é bom que a gente pode levar essa experiência para eles, né? Então a gente gosta bastante. Você já faz uma evangelização. É. E
pra você, o que faz a união ficar mais forte no casamento? Então, o que fez a nossa união ficar mais forte pode parecer bem clichê, mas foi Deus. Porque, assim, eu e o Gustavo, o nosso relacionamento antes de estar com Jesus, qualquer briguinha, qualquer desentendimento era motivo para cogitar um término. A gente já falava, então vamos separar, então você vive sua vida, eu vivo a minha. A gente tinha esse pensamento, a gente cogitava. E aí depois que a gente se aproximou de Deus, é o triângulo, esse pensamento, a palavra término, a gente excluiu do nosso vocabulário. Então, assim, nunca mais a gente tocou nesse assunto, nunca mais. Lógico que desentendimentos sempre vão ter, né? Somos 2 seres humanos. Mas, nunca mais a gente tocou nesse assunto, a gente não tem mais essa cogitação. Porque e, no vocês entanto, entenderam, né? sim. E, no entanto, até que oficializamos. Casaram, não tem foto dela aí casando, não tem? Tem. Porque a gente Que teve a certeza. da foto, olha isso, gente. Isso aqui foi no cartório. cartório. A gente teve a certeza de que isso aqui é pra sempre. Entendeu? Até que eu falei, até que Deus volte ou que eu morra, né? Olha que a morte separe. Minha mãe que fez as decorações. Ali, arrasa bonito, na né? decoração, no suco, na maionese caseira. Adoro. Muito bom. E você, essa questão de que você falou, né? Vocês se aproximaram de Deus juntos. Então foi uma decisão unânime dos dois, né? Sim, porque não tem sentido você casar com uma pessoa que não tá na mesma visão que você. Sim. Ou você arrasta ela pro barco, ou ela pula e sai nadando, porque não tem como. Ela tem que querer estar ali no barco com você. Então você ser fiel, você ser sincero, você cuidar do parceiro e da parceira, que você cultivar a relação, ele faz com que vocês façam que o casamento de vocês seja uma honra, né? Isso é muito importante. Eu até coloquei aqui, ó. Em Hebreus 13:4, Deus fala: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Isso também entra em outro tópico, né? Que a gente vai falar agora, que é sobre a fidelidade. Eu não sei se você já passou por isso em outros relacionamentos, mas isso é uma coisa que, se você passa num relacionamento, quando você vai para outro, você tem que primeiro se curar, né? Cicatrizar. Porque você leva um trauma. E o seu parceiro tem que entender isso, né? São, como que diz, traumas, cicatrizes. Quando eu comecei com o Gustavo, eu tinha bastante traumas, né? Cicatrizes e coisas que a gente teve que ir conversando e tentando encaixar as coisas ali. Mas tem que se ajudar, né? Isso. E quais são as diferenças que você percebe no seu esposo e também em você mesma, agora que vocês estão na presença de Deus? Foi assim que vocês faziam antes? Porque vocês moravam juntos, né? Sim. Depois que a Bezinha nasceu, vocês Sim. moravam juntos e vocês casaram agora. Sim. Que vocês entenderam que estão na presença de Deus e precisam, né? Afirmar isso. Sim. Todas. Toda a diferença. Toda a diferença. Eu, Eduardo de antes, eu era chorona, explosiva, gritava muito. O Gustavo sempre tentou me ajudar com essa questão. Ele sempre foi um pouco mais calmo, mas também tinha os outros defeitos, né? E eu vejo que ele tem mudado bastante. Ele faltava um pouco na parte com o marido, algumas necessidades que ele não entendia, um pouco de infantilidade, né? E isso, ele se aproximar de Deus trouxe até maturidade pra ele. Ele ficou um homem assim, mais maduro, sabe? Que a gente quer, né? Um homem maduro. Sim. E como você lida quando ocorre algum desentendimento assim entre vocês atualmente? Se quiser dar um exemplo de como vocês... Antes, como eu disse, eu era bem explosiva. Então, hoje em dia, eu tenho a sensibilidade de entender quando esse desentendimento se trata de um desentendimento de 2 seres humanos. Quando eu esqueço a toalha na cama. Ela esquece a toalha na cama. Eu sou a pessoa que esquece a toalha
detesta, nossa, ele detesta, ele fica bravo. E eu sou essa pessoa. Então isso é um desentendimento comum. Então eu aprendi a identificar também quando a gente percebe que é um desentendimento comum, a gente conversa e resolve, às vezes até faz brincadeira, tá tudo bem. Mas quando é um desentendimento espiritual, porque existem setas, né? Quando a gente percebe que foi lançada uma seta ali, às vezes uma palavra, alguma coisa assim, e eu percebo que a gente tá começando a dar aquela esquentada, a gente se afasta, eu falo, não quero falar agora, não quero falar agora. Acalmar, né? Coisa de minutos também, não pode deixar passar muito tempo, né? Porque senão é ruim depois, acaba não resolvendo a situação, deixando pra lá, e aí fica uma coisa mal resolvida e é uma areinha que você vai juntando até virar um caminhão, e isso é ruim. Então, a gente se afasta, eu vou para algum outro ambiente, eu faço uma oração de repreendimento bem forte, expulso tudo que tiver ali interferindo, e é muito automático, porque é muito bonito. Cara, eu tenho um exemplo muito bom. Teve uma vez que a gente discutiu, nem é um motivo, muitas vezes a gente discute, depois esqueço, nem sei mais. Eu lembro que era alguma coisa boba, só que eu deixei ficar meio chorona, meio chateada, sabe? E aí até que a gente se resolveu, só que ele tava na dele e eu na minha, tava aquele climão. E aí ele tava sentado na sala, eu acho que eu tava lavando louça, ou fazendo janta. E aí eu parei assim, ele não prestou atenção em mim, ele não viu que eu tava olhando pra ele, mas ele tava assistindo televisão com as crianças. Aí eu pedi pra Deus mandar um anjo ali na orelhinha dele, incomodar até ele ia falar comigo. Passou, gente, diante de Deus, foi coisa de minutos. Eu estava lavando a louça, ele chegou atrás de mim assim. Ai, daí eu chorei de novo. Aí passou. Mas assim, é nesses detalhes que eu percebo que nesse momento você tem que agir com a sua fé, você tem que falar com Deus, porque muitas das vezes esses desentendimentos, como eu dei o exemplo da toalha, é uma coisa boba, mas tem coisas que, mesmo sendo boba, tornam fica uma coisa muito, como eu posso dizer, né? Fica intenso, sabe? Quando você percebe que começa a ficar muito assim, então isso já não se trata. Dormir brigado. Nossa, gente, eu detesto. Não pode. Não durmo brigado de jeito nenhum. A gente fica ali conversando até resolver a situação, mas não dorme brigado. Ai, Jesus, eu não gosto. Não gosto disso. Não, tem que resolver na hora. Até porque a gente quer dormir pezinho assim, né? Encostando. E isso são jeitos de você cultivar a sua relação, né? Sim. De você cuidar. Então eu acho importante você sentar com o seu marido, com sua esposa e você conversar, porque são pelos detalhes que você se apaixona, mas também são pelos detalhes que o diabo vai entrando, né? Como o pastor fala, pelas beiradas, né? Sim. São a falta dos detalhes que vai fazendo com que você vá se distanciando da pessoa. Imperceptível. É imperceptível. São detalhes, sim, coisas imperceptíveis que vai acontecer no dia a dia, uma coisa que deixa de acontecer aqui, outra que deixa de acontecer ali. Há uma coisinha que, tipo, deu um desentendimento, não gostei, mas eu não falei, deixei pra lá. Isso é ruim, pra lá. Vai acumulando. É ruim porque vai acumulando e talvez aquela pessoa não saiba que aquilo ali te incomoda, então você tem que falar. Uma coisa que o Gustavo, né, a gente adquiriu antes, a gente não tinha, era o diálogo. Diálogo não havia no nosso relacionamento. A gente até tentava, mas no final das contas já tava gritando. Estavam gritando pro outro. Né? Então, hoje em dia, por mais que o diálogo, às vezes assim, você tem que falar um pouco mais firme, você tem que mostrar pra aquela pessoa, mas a gente não tenta culpar o outro e mostrar, você é o errado. A gente tenta encontrar a solução. E esse diálogo é bem importante. E eu coloquei aqui, ó, suas palavras e ações fazem diferença. Se ele ou ela fica triste com alguma coisa que você faz ou fala, esteja disposto a mudar. Em Gálatas 5,15, Deus fala, mas se vocês estão sempre se mordendo, se devorando, né, uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. E isso vai fazendo com que você corrompa a sua intimidade com Deus, porque o Espírito Santo vai se afastando. Sim. Você fica ali brigando toda hora e desentendendo toda hora. Por isso que Deus fala, a gente tem que dar outra face às vezes, né? Tem que ficar um pouquinho em silêncio, porque às vezes uma palavra que você fala errado
já transforma a pessoa. É incrível. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Fabrícia disse: quando Deus está entre o casal, mais próximo o casal tem um ao outro, é verdade. Aquele triangulinho, né, que você deu a explicação. Ela também completou. Deus, ele é maravilhoso, ele transforma, ele cuida, ele provê. Temos que colocar sempre Deus acima de todas as coisas, para que o nosso casamento, a nossa família estejam sempre aos cuidados dele, é verdade. Léo Santana, você fez uma pergunta. E quando a mulher trai no casamento, o que o marido faz? Diz aí. Bom, vou falar o meu posicionamento, depois você fala o seu. Tá. Quando a mulher trai no casamento, o marido ele tem duas opções, né? Duas opções. Ou ele escolhe perdoar a traição e continuar com ela e buscar Deus para que tudo se faça novo, ou ele se afasta. Ou ele perdoa ela, porque a gente tem que perdoar, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, mas ele escolhe, decide não continuar a vivência com ela. Sim. É claro, foi como você disse, existem casos e casos para um divórcio. E cabe a você tomar a sua decisão. Deus não pode tocar no seu livre-arbítrio. Então a gente tem vários caminhos para trilhar. E você vai colher a consequência daquilo que você decidiu para sua vida. O que você acha em relação? Você concorda comigo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, porque... eu tenho um caso na minha família que houve traição de ambas partes. E só que ambos, hoje, graças a Deus, estão com Deus também. E eles decidiram botar uma pedra em cima disso, porque eles sabiam do que se tratava. Eu peguei a mania do Então, eles decidiram isso, colocaram uma pedra em cima disso. E tipo assim, o combinado foi nunca mais tocar no assunto. Nunca mais. Nem cogitar, nem algo que lembrasse. E decidiram isso. Então, a confiança tem que reconquistar de novo, mas é possível. Mas, assim, ambos quiseram, né? Agora, se você ficar com uma pessoa que vai continuar traindo, você descobre a traição, daí você perdoa, aí a pessoa te trai de novo. Aí vai... Tocando no assunto. Vou ficar toda tocando no assunto, tocando na ferida, né? Porque machuca. Então, você decide querer mudar e fazer diferente, ou você toma um rumo diferente pra sua vida, né? Então, vamos para mais uma pergunta. Como você prioriza o seu casamento? O momento de vocês, assim, a dois, além da rotina dos filhos? Além de só ficar ali, comer na mesa, né? Você tem aquelas saidinhas que é necessário. Então, a gente tem madrinhas e padrinhos da criança, né? E às vezes a gente pede um help. Por favor, fica com ela hoje. Às vezes eu peço pra minha mãe, pra minha irmã. Às vezes é meio difícil, né? Porque tem que coincidir, um pode, outro não pode. Pra gente dar uma saidinha. E, gente, por incrível que pareça, é muito necessário. Inclusive, Luiz Gustavo, eu estou precisando. E assim, não se trata somente de coisinhas, sabe? Não, mas são momentos. Mas você sentar numa mesa, por exemplo, de um restaurante. A gente tem o nosso momento de todos os dias. A gente senta na mesa. A nossa mesa é de 4 lugares, somos em 4, a nossa família. Então, senta eu e ele de frente um pro outro e as duas crianças aqui. Então, a gente tem nosso momento. A gente olha no olho, a gente come e conversa. Porém, a criança tá aqui, a criança tá chamando, tá te distraindo. Então, você não consegue ali focar. Inclusive, no nosso aniversário acho que foi de noivado agora, recentemente. A gente foi no restaurante, a gente tentou pedir pra alguém ficar com a Pérola. Acho que ali está o meu pai dela. Mas a Pérola, ninguém podia. Ninguém pôde. Naquele dia, ninguém pôde ficar. Tudo bem. A gente falou, não seja por isso, a gente leva, né? A gente levou, a gente teve uma noite muito gostosa, a gente conversou bastante. Mas é aquilo, né? Ela tava aqui e ela tá na fase de andar, então a gente sempre tenta dar essa prioridade pra ter um momento de nós dois sozinhos. Como isso é um pouco difícil, o que a gente costuma fazer diariamente, tipo assim, pelo menos umas 2 vezes na semana, é esperar que as duas durmam, colocar o colchão na sala e assistir filme. Aí esse é o que a gente faz diariamente, pra poder ter esse momento. E outro ponto que você, amando a Deus sobre todas as coisas, né, priorizando a vontade dele, sendo obediente à palavra de Deus, dificilmente vai dar errado. Só se você estiver fazendo, deixando de fazer alguma coisa. Só se você estiver meio panguando mesmo aí no casamento. Ou você como esposa ou como
esposo. Porque as dificuldades, elas vêm, né? Na presença de Deus. Não quer dizer que, ai, tô lá fazendo tudo certinho, ai, chegou um momento aqui que deu uma intriga. Não quer dizer que às vezes pode ser. É a toalha na cama. É a toalha na cama, que a Duda tem que tirar a toalha da cama, né? Não tem a ver com a influência do, e Deus não vai agir nisso. É ela, são as atitudes. A pessoa tem que querer. Porque, olha, só Jesus na causa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Francine Cota disse: oração em casal é muito poderosa, é essencial. Você comentou comigo, né, que vocês oram todas as noites, né? A gente ora todas as noites. E eu adoro quando o Gustavo ora. Eu não sei, ele faz uma oração assim, fervorosa. Não sei explicar, eu adoro quando ele ora. Então, durante todas as noites eu peço, amor, ora, por favor. Daí eu complemento a oração. Mas assim, a gente sempre ora juntos, a gente jejua juntos. E uma coisa muito importante que aconteceu, que foi o que ajudou também, é que você tem um relacionamento, incentiva essa pessoa a amar a Deus, mais do que você. Hoje eu quero, antes eu tinha dependência emocional do Gustavo, então eu queria todo momento, todo tempo, queria que ele estivesse ali, que ele, tudo. Mas hoje eu quero que ele faça isso pra Deus, porque se ele amar a Deus sobre todas as coisas, sobre mim, sobre até mesmo as nossas filhas, eu sei que ele será um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, um filho maravilhoso, um irmão maravilhoso. Então eu falo pra ele, amor, busca Deus. Deus em primeiro lugar no seu coração, depois é a nossa família. E assim você faz com que o seu casamento ele seja honroso aos olhos das outras pessoas. Isso. Seja referência, os bons frutos, né? Que certamente vocês buscam juntos e isso vai refletir na sua vida, né? Através da sua vida e vai servir de exemplo para as outras pessoas e vai honrar o nome de Deus, que é o mais importante. Isso é vice-versa, né? Se eu também precisar, ele vai lá e te ajuda. Sim. Esse estímulo. A Aline, sua mãe, ela disse: Deus abençoe sempre a sua vida, minha filha linda, juntas com Jesus até o fim. Amém. A Mona Lisa, ela disse: meninas, no relacionamento de vocês, quem se converteu primeiro? Como foi? No seu casamento, como foi? Foi você primeiro? Ou foi o Gustavo? Assim, a gente já era conhecedor, né? Mas a gente tava rebelde. Mas agora foi nós dois, juntinhos. Por incrível que pareça, foi bem juntinhos, assim. No início, o Gustavo, a gente tinha vícios, né? Mas eu já estava me libertando, graças a Deus. Mas ele ainda estava um pouco, né, apegado àquilo ali. E daí, no início, eu fui a pessoa que encostei ele na parede e falei: você não vai mais fazer isso, nunca mais. Mas voltar mesmo, a gente voltou juntos, graças a Deus. E é importante o homem ouvir a esposa, né? Porque ela, se for sábia, vai te dar bons conselhos, vai te edificar. Sim. Então aqui tem um versículo para eles, eu também vou falar para elas, mas vou falar para eles primeiro. Em 1 Pedro 3,7, Deus diz: maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela. Pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nossa vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Então, basicamente, querido, se você não está ouvindo sua esposa, se ela faz tudo como corresponde, você não escuta ela, a sua oração não passa do teto da sua casa. Simples assim. É verdade, é verdade. E um versículo também para elas. Em Provérbios 12:4, Deus fala: a mulher virtuosa é a coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Então, é um tapa na cara, né? É tipo assim, se você for fazer conforme diz a palavra de Deus, você vai ser a coroa para a cabeça dele. Você vai trazer honra para sua casa, para sua família, para seus filhos e para ele. Mas se você for desandada pelo mundo, ele vai ser um homem desonrado e envergonhado perante a sociedade. Sim. Então, gente, deixa eu ver. A Mona Lisa disse: que benção que vocês se converteram juntos. Amém. É isso que é o querer, né? Sim. Dos dois. Sim. Isso que é importante. A gente teve que querer bastante, né? Porque a gente tinha uma vida, hábitos, né? Antes.
Então, pra mudar aquilo ali, a gente teve que querer muito. E ter tempo de qualidade com o Sim. seu marido e com a sua esposa. Ler a Bíblia juntos para que vocês alcancem os seus objetivos. Porque somente com Deus, lá no triangulinho que a Eduarda falou, somente Deus, acima de tudo, é que vai dar para vocês aquilo que você precisa. Sim. Então já estamos chegando ao fim, a produção está aqui anunciando o horário. Semana que vem eu volto com mais um tema maravilhoso, com mais um convidado especial. Eu queria te agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Ah, é, gente, pode falar. Do Inclusive, tem uma coisa assim que tem ajudado muito eu e o Gustavo. A gente até presenteia as pessoas com isso, porque tem ajudado muito, 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 muito. E é este bonitinho aqui, ó. Este livro aqui, cara, esse livro aqui. Da nossa queridíssima da pastora nossa Bianca. queridíssima pastora Bianca. Se você ler isso aqui e nada mudar na sua vida, porque tem alguma coisa errada. Aqui tem alguma coisa difícil, errada, né? mas é muito bom. A gente tem aqui, inclusive, pode falar o preço, né? Pode. Inclusive é um preço bem simbólico. Pra mim, é um preço bem simbólico, R$35. Então, se você quiser também, entre em contato, né, com a gente. Com a gente, WhatsApp da eu me igreja. disponibilizo pra entregar pra vocês, conversa com a gente tá aqui à disposição. Porque isso daqui transforma vidas. Eu entreguei pra Transforma. uma Isso aqui transforma. amiga minha e foi através desse livro que o casamento dela tá bem abençoado, muito abençoado. E ela veio pra igreja, conversou com os pastores. E o que tem aqui, gente, por R$35. Isso aqui é olha, ouro, você gente. não Vocês encontra não por têm aí, não. noção. Vocês não encontram. Não é fazendo marketing, é Ontem, porque é. isso, eu tô lendo, assim, um crescimento espiritual, uma visão que você abre em relação à autoestima também, né? sim. A mulher se respeitar é maravilhoso. Ontem eu atendi, inclusive, uma cliente que eu presenteei ela, né, com um livro. E ela falou que tem mudado muito a vida dela, tem ajudado muito. Inclusive, tem hábitos aqui no livro que ela falou que ela usa com outras pessoas, a forma de tratar outras pessoas, e tem ajudado não só no relacionamento, mas em vários aspectos. Social, né? Então é isso, gente. Até semana que vem, amanhã o pastor vai estar aqui com a caixinha de promessas. E um beijo, fica com Deus. Tchau.